E aí, galera, bora gravar mais uma aula? Vai ser o seguinte, então. Semana passada a gente começou os preâmbulos, falamos dos antecedentes da Revolução Francesa. Bom, hoje a gente vai começar as tretas, né? A Revolução Francesa foi uma revolução aí bastante violenta, teve bastante movimento, tem alguns detalhes e tal. E é legal saber esses detalhes. Essa é uma aula que eu preparei pensando assim, como que o vestibular ele cobra isso e tentar organizar o pensamento de vocês para vocês entenderem um pensamento burguês que hoje ainda é predominante na nossa sociedade ocidental, né? E, claro, para vocês entenderem um pouco mais do pensamento revolucionário, né? Como que aconteceu a Revolução Francesa assim, né? De fato, é um movimento extremamente importante para a nossa identidade ocidental no mundo de hoje em dia e não diferente nessa época também vai ser, ok? E aí vamos falar sobre isso nessa aula, sobre esses conflitos e tudo mais. E aí, para começar, eu gostaria de começar com essa questão, na verdade, né? Essa questão, ela caiu no Enem, e aí vocês pausem aí o vídeo aí, né? Pausa agora e tenta responder, espero que você tenha conseguido responder. E, enfim, a questão, ela é muito legal para a gente recapitular a última aula e já fazer um gancho com essa aula que a gente vai entender agora, né? A aula, então, a questão daquele jeito que a gente gosta de fazer, né? Começa lá lendo o enunciado antes de ler os textos, né? Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções associadas a cada um dos textos confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de. Então a gente tem que ler os textos e ir atrás das concepções que nelas estão relatadas, né? E aí o próprio Enem ele grifa o título, né, de onde eles tiraram esses trechos, porque ele quer que você leia isso, né? Então, o primeiro texto ele fala do mercantilismo, e ele vai lá, o texto 1. A centralização econômica, o protecionismo, a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Esse texto é maravilhoso para a gente entender o que é o mercantilismo, porque a ideia principal do mercantilismo é exatamente essa, é fortalecer o Estado, embora a burguesia ela tenha se beneficiado disso, o objetivo não era burguês, né? Definitivamente não era burguês. Na verdade, era fortalecer o absolutismo, era fortalecer o rei, era fortalecer a máquina estatal para conseguir ter a manutenção do poder real e das regalias dadas para os nobres, né? Então, é isso que o texto coloca, certo? E já o segundo texto, ele fala sim de uma questão burguesa, porque a riqueza das nações, do Adam Smith, é um princípio extremamente liberal, é o princípio do liberalismo, né? E vai colocar em voga, vai levantar questões que beneficiam agora sim a burguesia, né? Então, o texto diz: as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural da esfera das relações econômicas. Em outras palavras, toda vez que existe uma lei do Estado sobre a lei da economia, vai restringir uma operação benéfica para as relações econômicas, né? Para essa lei natural da esfera das relações econômicas. Então, se o Estado ele se envolve, ele vai estar mexendo com a economia. Isso não vai ser legal, certo? E aí é o que as alternativas elas dialogam com isso, né? Ela quer colocar oposição entre as práticas do quê? E aí as alternativas, vamos lá, uma para cada uma, né? A alternativa A, valorização do pacto colonial? Não, não é essa oposição, né? E nem o combate à livre iniciativa, muito pelo contrário, né? É, não é isso que os textos eles estão se opondo, na verdade, né? Um com o outro. Vamos pular B porque a B é a correta. Vamos para C. Formação do sistema metropolitano e crítica à livre navegação. Não é isso que os textos falam também. Abandono da acumulação metalista e estímulo ao livre comércio. Não, pelo contrário, o mercantilismo ele queria que a acumulação metalista acontecesse. O texto 2, sim, é estímulo ao livre comércio, mas não, assim, a questão não está cobrando uma só, está cobrando as duas. E aí, eliminação das tarifas alfandegárias, não é isso, que o mercantilismo não prega isso. E o incentivo ao livre cambismo também não é bem assim. A alternativa B, então, é a alternativa correta, certo? Então a gente já tem aqui aquela oposição entre mercantilismo e liberalismo, certo? E o mercantilismo era o que acontecia nos países absolutistas, na França, inclusive, né? O colbertismo, né? Que a gente já falou sobre, que é uma forma de mercantilismo.
E aí o liberalismo está ganhando força no discurso mundial. E a burguesia francesa, notoriamente, vai olhar para esse discurso e vai falar, opa, isso é interessante, certo? E é exatamente essa transição que está acontecendo, tá? Quando eu montei essa aula, uma coisa que tem que ficar muito claro são as formas como a burguesia vai fazer para ascender ao poder. Tá? A gente vai, por alguns momentos, falar aqui do povo, por alguns momentos, a gente vai falar dos nobres, dos reis e tudo mais. Mas o maior destaque da Revolução Francesa, com certeza, foi a burguesia. E eu montei a aula pensando numa dificuldade que eu tinha no ensino médio, que eu tive no cursinho, fiz 5 anos de cursinho, eu tive nesses 5 anos de cursinho, e que eu só fui entender mesmo, de fato, preparando essa aula para vocês, que é a forma como o pensamento burguês ele influenciou na Revolução Francesa, tá? Isso a gente tem que ficar claro porque facilita muito na hora do entendimento, ok? Então, como que aconteceu, né? Como de fato aconteceu a deflagração? Como que foi o estopim? Como que foi a gota d'água? Como é que aconteceu essa revolução? A gente terminou a última aula falando dos Estados Gerais, né? A convocação feita pelo rei, que ele tinha, que era a ideia era ser uma forma de consultoria real, né? Pegando os outros, pegando as diferentes esferas, né? Dentro dos estados da França e consultando sobre formas como o rei poderia administrar melhor para cada uma delas. Bom, isso aconteceu, né, tal. E a maioria dessas pessoas, por ser uma maior parte, eram do terceiro estado. Lembra que a gente falou? Não era proporcional, porque eram 97% das pessoas do terceiro estado, enquanto 3% era do primeiro e do segundo, certo? Isso tem que ficar na nossa cabeça assim, medular, né? Tem que vir de bate-pronto. E uma coisa que acontecia que não era essa proporção, tá? Na verdade, a gente pode até olhar os números aqui na apostila mesmo, foram 578 pessoas do terceiro, não é importante esse número, mas só para a gente ter noção de que o terceiro estado ele não estava, de fato, sendo representado por 97%, tá? 578 pessoas do terceiro estado, 270 do segundo e 291 do primeiro, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o rei, primeiro que, por mais que tivesse mais pessoas do terceiro estado, naturalmente, elas não tinham a força que elas deveriam ter. E aquilo que eu falei também, o rei ele não era obrigado a aceitar sugestões, e mais ainda, na hora de escolherem o voto, né, na hora de formalizar os votos que decidiam algumas coisas quando decidiam, eles não eram feitos, na verdade, por número, né? Eles eram feitos por estado. Então, o terceiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a outro, o primeiro estado tinha direito a outro. No fim das contas, o primeiro e o segundo estado estavam interessados numa mesma coisa, eles acabavam votando na mesma coisa e o terceiro estado perdia, né? Até porque era difícil esse terceiro estado, que ele não era homogêneo, ele era bastante heterogêneo entre si, chegar a um consenso, né? Às vezes o terceiro estado votava junto com o primeiro e com o segundo e nem era o melhor interesse para si. E aí aconteceu por conta disso uma reação imediata do povo, né, dos representantes do povo, né. Eles exigiram que acontecesse uma Assembleia Nacional Constituinte, né. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Uma Assembleia, uma consultoria popular, que na verdade, nesse caso, seria feita por representantes, não por toda a população, para gerar uma Constituição. E o que é uma Constituição? A Constituição é um documento que vai restringir o poder de uma autoridade política, que nesse caso é o rei, certo? Então, a própria monarquia deixar de ser absoluta, né? Ela não ia, porque uma monarquia absolutista é aquela que não tem restrições, certo? Para passar a ter uma restrição, uma constituição que ia ser acima desse rei. Esse rei ia governar para essa constituição. Óbvio que isso não foi aceito, óbvio que aconteceu muita dificuldade de aceitação sobre isso. E aí, o próprio Luís XIV, né, ele tentou manobrar as suas tropas, ele tentou manobrar o exército para que isso não acontecesse, teve umas brigas e tudo mais. E, enfim, por conta disso, os próprios sans-culottes, eles criaram uma coisa chamada Guarda Nacional para combater essa repressão real. Quem que são os sans-culottes? Sans-culottes é a tradução literal daqueles que são sem calças, né? Sans-culotte é o sem calça, que eram urbanos, era a população urbana majoritariamente composta por pequenos burgueses, por aqueles mais artesãos, por aqueles que vendiam seu próprio produto, e que saíram às ruas mesmo para brigar com essa oposição real, né? Então essa Guarda Nacional acabou virando uma milícia, né, até certo ponto, uma milícia burguesa, e no dia 14 de julho, essa data aí ela é emblemática para quem gosta de história, aconteceu dessa Guarda Nacional, ela invadir a Bastilha, certo? E tomar a Bastilha, certo? O que é a Bastilha, né? A Bastilha, como a gente pode ver nessa imagem, ela era uma prisão, ela
que contava com presos políticos, né? E também contava com armas. Então o exército ele guardava suas armas na Bastilha e também prendia os seus presos políticos aí. Olha, a Bastilha é uma coisa que é importante a gente citar, que é importante dizer. Essas representações da Bastilha são sempre maiores do que de fato aconteceu, tá, gente? Mais uma vez, a arte ela constrói uma imagem para ficar na cabeça das pessoas, para que a lenda seja uma forma de identidade nacional. Então, quando a gente olha, quando o próprio francês olhava essa pintura, ele falava: Nossa, derrubamos a Bastilha era gigantesco. Cara, a Bastilha ela era um prédio assim de uns 2 ou 3 andares, muito menor do que isso que a gente está vendo aí. Só que cria-se uma lenda, cria-se uma especulação de que derrubou-se a Bastilha, e a Bastilha sendo retratada maior do que ela era, isso engrandece o movimento, certo? Então, é de propósito que essa queda da Bastilha ela tenha sido aumentada como lenda, certo? E até hoje existe uma praça lá, né, a Praça da Bastilha, que é uma lenda nacional, é uma forma de enaltecer a história francesa, tá bom? E aí, a, a lenda da Bastilha, né, a forma como a Bastilha foi tomada, ela começa a tomar forma dentro da população francesa. A população francesa entende isso como uma forma de representatividade. E aí começam a haver insurreições, começam a acontecer movimentos contra o rei no interior da França. Deixa de ser um movimento urbano para ser um movimento espalhado, generalizado, não só no meio urbano, mas também no rural, certo? E aí, esses ataques, eles não aconteciam só aos lugares reais, aconteciam também em mosteiros, em castelos, onde os nobres e o pessoal do primeiro estado, os bispos, eles residiam e tinham as suas coisas saqueadas pelo povo francês, certo? Naturalmente, né, foi tomando força, foi tomando corpo a revolução, certo? O rei, então, ele olha para isso, ele fala, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para para tentar mudar, só que não, assim, não, ele tenta, né, criar o fim dos privilégios feudais, né? Então, aqui, lembra que eu falei para vocês dos privilégios feudais, aqueles que os nobres eles tinham diversos privilégios sustentados pela própria mão do rei. Eles se acabam aqui por meio de um decreto, certo? Só que não é o suficiente, né? Isso não, os nobres eles se opõem naturalmente, tudo mais, e não é o suficiente. E acontece é, por conta disso ele cria uma situação chamada o Grande Medo, né? Os nobres eles ficaram com muito medo e aí isso ficou conhecido como o Grande Medo. É um momento da revolução, esse Grande Medo, que são exatamente esse momento que esses privilégios eles acabam. Só que isso não vai ser o suficiente para conter a revolução naturalmente, né? A gente sabe que os nobres eles vão cair, que o rei vai cair. Só que isso foi uma manobra, foi uma tentativa do próprio Luís XIV de se manter no poder, de tentar manter o status quo, com uma diminuição, obviamente, desses direitos da nobreza, certo? No meio disso tudo, foi escrita a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que ela tem inspiração diretamente no iluminismo, né? Então a gente vem batendo muito nessa tecla que o iluminismo ele é a base ideológica da Revolução Francesa e com essa inspiração iluminista de liberdade, igualdade jurídica, inviolabilidade da propriedade, resistência à opressão, né? Olha a força que essas palavras têm, tá? Essa declaração ela foi escrita, certo? E qual que é a ideia? Exatamente, acho que são esses dois princípios da Revolução Francesa, a liberdade e a igualdade, né? Aí a fraternidade ela é mais uma lenda, vamos dizer assim, mas a gente tem que entender a liberdade e a igualdade jurídica, né? A igualdade perante a lei, ou seja, todo mundo nasce igual, todo mundo vai ter a mesma igualdade, seja pobre, seja rico, né? A liberdade de você poder fazer o que você quer, lembrando que fazer o que você quer não significa necessariamente ir contra a lei, isso não pode, tá, gente? Liberdade é você fazer o que você quiser dentro do que você pode, tá? Não é porque você é livre que você tem o direito, por exemplo, de matar o seu colega, né? Isso está na lei. Você não pode ir contra a lei. Liberdade é liberdade perante a lei. E aí é um conceito muito louco que hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, a gente vê uma pessoa falando, eu não quero usar máscara porque isso vai contra a minha liberdade. Não, o cara definitivamente não entendeu o que é liberdade. Usar a máscara é um ato, você não precisa ter a lei necessariamente para você ser tangido, né, dentro da sua liberdade. É uma questão de bom senso e saúde pública. Então, por exemplo, estou usando um exemplo real, né, que está acontecendo da máscara. Você não tem liberdade de não usar máscara na rua porque isso vai contra a liberdade de outra pessoa. E isso vai contra exatamente esse princípio dos direitos humanos, entende?
Então, os direitos humanos, a gente tem que entender esse conceito de liberdade como uma liberdade plena, mas não tão plena assim quanto todo mundo pensa, porque é, não é porque você é livre que você pode fazer qualquer coisa, porque você pode ter direitos de fazer muitas coisas daquilo que você não tinha antes. É mais ou menos essa a ideia. A igualdade jurídica acho que está bem explicado, né? Todo mundo nasce igual. A lei tem que arbitrarizar para todo mundo, tem que arbitrarizar, né? Ser árbitro da mesma forma para todos, né? Inviolabilidade da propriedade, aqui a gente já vê a burguesia tirando as manguinhas para fora e falando aquilo que é meu, no rei não pode tomar, ninguém pode, eu tenho direito de defender a minha propriedade. E, obviamente, resistência à opressão, né? Qualquer pessoa que tente impor a sua vontade sobre si, você tem direito a se defender, ok? E aí, a burguesia, embora tudo isso seja muito bonito e tudo mais, né, a gente não pode esquecer que quem de fato fez esse movimento foi o povão, né, foi o povo. E a burguesia, ela usou muito bem o povo como uma massa de manobra nesse sentido, tá? Só que o que aconteceu, cara? Quando a burguesia falou agora é nossa vez de tomar poder, o povo não quis abrir mão, não. O povo continuou no poder, certo? E aí começou a haver um racha entre o terceiro estado. A burguesia começou a ir para o lado, o povo começou a ir para o outro, e isso começou a tomar forma. Né? O rei, a essa altura, já não tinha mais o poder que ele tinha, né, antes. O rei já foi preso, daqui a pouco o rei vai ser preso, na verdade, a gente ainda não vai prender o rei, mas o rei já está perdendo esse poder. Né? A própria burguesia vai se destacando, o próprio povo vão se destacando, e eles começam a ter esses atritos, esses choques. Tá? No meio disso tudo, a burguesia consegue estabelecer um critério censitário para o voto, então ela se destaca do povo, porque o que é o voto censitário? É aquele baseado naquilo que você tem, nas posses que você tem, no dinheiro que você tem, e aí ela começa a ter mais poder que o povo, certo? E ela já vai tomando a frente aí na revolução, certo? Até que conseguiu, assim, uma medida que eles conseguiram junto em 1790. Essas datas, assim, elas não são realmente muito importantes, tá? Nesse sentido, mas é mais para vocês terem uma ideia de continuidade. Mas em 1790 conseguiram criar a Constituição Civil do Clero, em que o Estado ele toma todos os bens da nobreza, toma todos os bens da igreja, e isso é usado como um lastro para a Revolução, isso é usado como uma forma da própria Revolução continuar, comprar armas, fabricar armas e tudo mais, certo? Já em 1791, em uma assembleia, né, porque o rei ele já está nesse momento ele já está absolutamente figurativo, a revolução já está tomando a sua forma, e aí em 1791 a burguesia, junto com o povo, junto com o clero que já também está sem poder, eles se juntam numa assembleia e eles tentam criar uma monarquia constitucional mais ou menos semelhante assim com o que aconteceu na Inglaterra, tá? Com o que acontecia na Inglaterra acontece até hoje com o parlamento, né? Só que aí eles não dão nomes de parlamento, eles chamam de deputados, certo? E eles dividem em três poderes, a ideia de Montesquieu, certo? O executivo, que vai ser mandado pelo rei, o legislativo pelos deputados eleitos e o judiciário por juízes também eleitos. Lembrando que quem vai ser eleito pelos deputados eles deram o nome inclusive de ativos, né? São aqueles que podem votar e aqueles que podem receber votos, e tem os passivos que simplesmente não podem fazer nada, certo? E aí, vejam bem, isso é uma coisa que tem que ficar clara no início da Revolução. A Revolução não começou com uma coisa do tipo queremos tirar o rei. Os burgueses e o próprio povo, eles estão, na verdade, tentando se incluir na forma da decisão política. O rei não necessariamente tem que morrer para que isso aconteça, certo? Só que isso é uma máxima histórica, tá? Toda vez que o povo sai na rua, a gente não sabe que rumo uma revolução ou uma revolta pode tomar. Vide no Brasil, que em 2013 a gente só queria baixar o preço do metrô e a gente acabou transformando isso aqui num lance meio semifascista, tá? Vamos para a questão 84. Né? Essa questão 84 ela caiu no Enem do ano passado e ela fala da Declaração do Universal dos Direitos. Dá o pause aí no vídeo, tenta responder. E aí eu espero que você tenha conseguido, certo? Olhem aqui daquele jeito que a gente gosta de fazer a questão, beleza? Leia primeiro o enunciado. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção das relações internacionais ao possibilitar a. E aí vocês olhem aqui História da Paz, Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa daqui é de 1948, só que ela é embasada naquela de 1790, 1789, tá? E como que escreve? O que ela fala?
Vamos ver o que o texto está dizendo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Pode ser um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Gente, essa Declaração dos Direitos ela é de 1948, eu repito, ela é baseada naquela anterior. Por que a gente estuda a anterior? Porque a anterior foi a primeira. Essa de 1948 foi a primeira em escala global. Essa vale para o mundo, aquela valia para a França. E aí o mundo adotou porque achou que era super interessante. E o que isso defendia, né? Ah, superação da soberania estatal? Não, não tem nada a ver, tá? A gente não tem uma... A soberania estatal, ela reina em todos os países, basicamente. O Estado está acima de todos em qualquer lugar, a menos que você tenha uma ditadura. Pula B. Vamos para C. Redução da truculência belicista. Nada a ver. A Declaração dos Direitos ela tem uma ideia de paz, né? E isso poderia confundir o candidato um pouco mais desavisado. Ele lê aqui História da Paz e tudo mais, só que ela não fala sobre isso, né? Impunidade dos atos criminosos? Mano, pula essa, que isso aí é quem cheirou cola e colocou. Inibição dos choques civilizacionais? Não, ela não tem essa ideia. Ela tem a ideia de defender os grupos vulneráveis. E é por isso que vocês têm que ter essa noção. Beleza? E aí é uma questão dada. Essa questão vocês têm que responder direitinho no Enem. Vocês não podem perder uma questão dessa. Ok? Então, continuando com a nossa revolução, né? Aí a gente teve essa revolução no primeiro momento, a revolução burguesa, que ela encontrou uma oposição do rei. O rei vai olhar isso e vai falar que ele não quer, certo? E aí vai começar a surgir pela Europa mesmo movimentos que são contra-revolucionários, que vão olhar para essa ideia da Revolução Francesa, vai falar, nossa, isso aqui pode espalhar para a gente é absolutista, isso não vai ser legal. E o próprio rei ele se opõe a tudo isso, certo? Essa ideia ela vai se reverberando, então ela vai se espalhando pela Europa e vão aparecendo esses movimentos contra-revolucionários, né? E mais tarde a gente vai falar de uma liga que juntou países que eram absolutistas e que iam tentar defender o rei Luís. E aí o Luís, ao tentar, ele olha, eu falei 14, é o 16, tá, gente? Isso já tá errado. Essa aula é todo 16, tudo 16, tá? O Luís XVI, ele olha para isso, ele vai tentar fugir, ele fala, cara, vou me aliar aos países de fora, vou tentar dar um golpe aqui na França. Ele é pego, ele é preso, e aí fica insustentável a monarquia. Agora sim, certo? Em 1791, ele, com essa prisão real, agora sim a gente tem a ideia de acabar com a monarquia de fato na França. E já não tem mais como você sustentar o rei com tamanho ato de traição, né? Lembrem-se, é o que eu falei, até agora ninguém tinha falado de tirar o rei, estava todo mundo falando em limitar o poder do rei. Certo? Só que o Luís XVI é aquilo que eu falei para vocês já, né? Tem gente que não tem noção de política e ele absolutamente, ele podia até ter, mas ele não tinha. Mas ainda que ele tivesse, essa aqui foi a pior cagada política que ele pode ter feito. Ele tentou se virar contra o próprio país usando força de fora, né? Lembrando isso é uma diferença muito grande, viu, quando a gente fala de revoluções, né? Porque a gente teve a Revolução Gloriosa. E na Revolução Gloriosa, um estrangeiro veio e com a ajuda da burguesia ele tomou o poder, né? Ele aceitou o poder. Era uma Holanda derrotada pela própria Inglaterra. Olha o tamanho da medida, né? O rei aqui, ele não tá, em nenhum momento ninguém falou, vamos tirar a monarquia. Agora ele vai ser obrigado a cair, entendeu? E aí a monarquia ela fica insustentável, porque esse cara ele tentou trair o próprio país. No outro caso, teve um apoio da população. Nesse caso, não teve. Isso é um fator importante. Isso é uma questão que pode cair numa prova de segunda fase. Compare elementos da Revolução Gloriosa com elementos da Revolução Francesa. Uma coisa que elas têm em comum, revoluções burguesas, coisas que elas são contrárias. Uma suprime a monarquia, enquanto a outra ela traz a monarquia, certo? Ela aceita a monarquia, ela delimita essa monarquia. Né? Lembrando que quem delimita a monarquia é a Revolução Gloriosa e quem não sustenta a monarquia, quem acaba com a monarquia é a francesa, certo? E aí nesse meio, a Revolução começa a tomar uma medida mais popular, ela começa a ter um lado mais popular, né? Porque eles olham o rei, eles prendem o rei e falam, e agora o que a gente vai fazer? E aí a população, ela toma corpo, né? Ela quer se envolver, certo? E aí a gente tem uma divisão entre três grupos desse processo revolucionário que tem que marcar, assim, vocês têm que lembrar para sempre isso aí, tem que marcar na testa. Quem que são? São os girondinos, os jacobinos e o pântano. Quem que são os girondinos?
Girondinos são a alta burguesia. É o povo que tem muito dinheiro e que está por cima da carne seca da grana. Quem que é essa galera? Gente, é o alto comerciante, é o cara que comercia, que tem família de rico e que sempre comerciou. Tem um café ali na São Bento chamado Café Girondino. É um café caro. Lembra disso que vocês vão conseguir lembrar da alta burguesia, tá? A gente vai ter os jacobinos, que é a pequena e média burguesia. E vai ter o pântano, né? Que é o pântano? O pântano é exatamente o centro, certo? Quem que eles são? São especuladores que acabaram se enriquecendo durante esse processo. E aí o pântano ele vai funcionar como um fiel da balança. E isso é uma máxima que vale inclusive para a política nacional hoje aqui no Brasil, né? O centrão ele pende para os lados que mais convém para ele, certo? E é ele que vai ser esse pêndulo, é ele que vai dizer quem que vai vencer aí nos diversos momentos da Revolução, beleza? Em um primeiro momento, os jacobinos, por estarem em maior número, né, lembrando que isso tudo, olha como a gente fala aqui de burguesia pequena e média, a gente está falando de povo só com massa de manobra, tá? O povo até agora não falou de poder, né? Mas nesse momento, os jacobinos, eles anunciam um grupo chamado Pátria em Perigo, certo? Essa pátria em perigo, ela olha para o rei, ela fala, esse rei, ele tá ameaçando a pátria francesa, isso é péssimo, isso não pode acontecer, certo? Foi mais ou menos nessa época em que o hino da França, La Marseillaise, ele começa a ganhar corpo na França, tá? Porque a La Marseillaise, o hino francês, ele é uma invocação de guerra, se vocês olharem, né? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, né? O começo. É, os infantes da pátria se juntem para defender a glória francesa, né, o começo do hino, e até o refrão ele fala, né, avante, avante, avante soldados para marcharmos contra o sangue do inimigo, né. Isso é o hino francês até hoje. Nessa hora que ele começa com a pátria em perigo, é que começa a tomar esse lado da guerra, o povo começa a entrar de fato como uma massa de briga mesmo, para defender a pátria. E olha como essa ideia de pátria ela tem força numa ideia burguesa, né? Até hoje a gente tem essa ideia de pátria, né? Se você não gosta de argentino, você nem sabe por quê, tá ligado? E é mais ou menos isso que acontecia. A galera ficava com esse imaginário, eu vou defender o meu país, eu vou defender meu povo, né? E foi uma resposta contra a contra-revolução, né? Foi uma resposta à contra-revolução. Então, quando o rei e os povos que estavam vindo de fora, eles estavam sendo contrários à revolução, a Pátria em Perigo vai defender a França contra o contra-revolução, beleza? Não sei se ficou claro aí. Qualquer dúvida, vocês falem comigo, beleza? E aí deu certo, cara. Eles defenderam de fato a França, eles conseguiram derrotar o pessoal que queria derrubar a França nessa época, né? E derrubar a revolução, e aí vai se consolidando cada vez mais no poder, né? É, e aí vai tomando forma, vejam bem que quem está mandando é jacobino, jacobino é pequeno e médio burguês, então ainda é burguesia tomando poder e o povo fazendo massa de manobra, certo? E a gente tem então um momento chamado Comuna Insurrecional, né? Que ela é liderada por esses. Vejam que eu não gosto de citar nomes assim à toa, mas esses nomes a gente tem que lembrar, né? Jean-Paul Marat, Danton e Robespierre, certo? E esses caras eles vão dar corpo para a revolução, certo? E eles conseguem, de fato, eles invadem prisões, eles matam os aristocratas, eles conseguem consolidar a revolução no poder. E aí é uma vitória dos revolucionários assim esmagadora. Nesse momento eles proclamam a república, certo? E com a ajuda da montanha, quem é a montanha? São radicais que pediam a execução do rei. Eles executam o rei na forma da guilhotina. A guilhotina que foi inventada para a Revolução Francesa como uma forma de execução mais humana, né? A gente está falando de um movimento liberal, de um movimento iluminista, mas que mata as pessoas, e se a gente vai matar as pessoas, que seja da forma menos dolorosa possível. A guilhotina foi uma resposta a isso, né? Tentando acabar com essa revolução, aquilo que eu falei para você, aconteceu uma primeira coligação. Que é a primeira coligação? É uma coligação financiada pela Inglaterra. Tinha a Inglaterra com medo da França ganhar muito poder no cenário global, ganhar mercado na Europa, né? Porque ela olha e fala, poxa, agora os burgueses estão chegando ao poder na França, isso pode ser ruim e a gente pode ter concorrência. A Inglaterra ela chega, dá dinheiro para a Áustria, para a Prússia, para a Holanda, para a Espanha e para o Sacro Império Romano Germânico, né? Esses países se juntam numa primeira coligação tentando reprimir, só que aí
a Guarda Nacional dá um jeito, eles conseguem segurar, né? E aí tem uma cena de um filme muito legal das tropas se juntando ao som da Marseillaise, e eles conseguem defender a França continua como revolucionária, derruba o rei a essa altura já morreu na guilhotina, né? A gente matou o rei na guilhotina aqui, né? E aí acontece uma coisa muito louca, que é um vácuo de poder. Sem rei, quem que tá mandando, né? E aí, uma forma que eles chegaram a um consenso foi a da criação da Convenção Nacional, que nada mais é do que uma junção dessas pessoas que lideraram essa revolução, uma alta burguesia, uma média burguesia que se junta, se conversa e cria alguns comitês, alguns critérios para manutenção da revolução. Quem que são esses critérios? Quem que são esses comitês? É o Comitê da Salvação Pública, que ia administrar o exército, o Comitê da Segurança Nacional, que ia cuidar da segurança interna, e o Tribunal Revolucionário, que ia julgar quem fica e quem vai embora da revolução, certo? Aí vocês têm que se lembrar, eu falei do Mahat, o Mahat ele era um líder desses radicais que estava nessa convenção nacional. A gente tem que lembrar que esse movimento revolucionário é extremamente radical para a época, né? A gente está matando o rei, a gente está matando o nobre. Isso é extremamente radical, isso nunca tinha acontecido antes, né? Um movimento com tanto corpo, matando tanta gente da nobreza, tanta gente do primeiro escalão do poder. E o Mahat ele acaba morrendo nesse processo, e olha que muito louco, nem foi por uma questão política, aparentemente era, dizem as fofocas históricas que o Mahat ele morreu por conta de um inimigo, mas um inimigo pessoal dele, assim, não tinha tanto a ver com política, ele matou um inimigo, e aí a filha desse inimigo foi lá e matou o Mahat, não estava defendendo o rei, né? Ele até matou num processo revolucionário, mas ela não estava defendendo o rei, ela estava defendendo o pai, né? Dizem as lendas. Que inclusive gerou esse quadro do Jacques Louis David. O Jacques Louis David que vai ser um grande representante aí das pinturas revolucionárias, tá? E que é muito famoso, já caiu no vestibular uma porrada de vez, e que tem esse quadro, ele é enorme, e olha que muito louco, né? Aí a Clarinha, ela me dando aula de artes, a gente conversando sobre o quadro, olha que muito louco, que esse quadro ele tem um elemento de preto, de solidão muito grande, e essa é a ideia, né? O Mahat, ele morreu na banheira porque ele tinha uma doença de pele, né? Hoje a gente sabe que deve ser alguma coisa do tipo pênfigo, e que dava muita dor, então ele ficava o tempo inteiro submerso numa banheira, que isso aliviava as dores dele, né? E aí, por conta disso, ele foi assassinado na banheira. E aí, esse é exatamente o momento em que ele morre. E isso já caiu na prova de história. Por que o Mahat morreu? O pessoal pergunta mesmo, assim, desse jeito. E qual é o elemento, qual a importância da morte do Mahat? O Mahat, com a morte dele, ele vai desestabilizar mais ainda o processo evolucionário, que vai ficar mais radical. Né? Ele vai olhar isso e vai falar, poxa, isso foi um ato político, embora não tenha sido. Mas ele vai criar uma instabilidade maior ainda no que está acontecendo na Revolução. A Revolução ela está consolidada. Né? O rei não vai voltar mais. Já fica aí de dica que a monarquia francesa ela nunca vai ter a força que ela já teve antes, certo? Existe em algum momento até uns flertes aí com a monarquia voltando e tudo mais, mas ela não vai ser mais absolutista nunca mais, nunca mais. Da forma como ela foi, ela nunca mais vai ser. Só que a revolução em si, ela tem os momentos de maior estabilidade e de maior violência. E a morte do Mahat foi um gatilho para essa violência, né? Com ela, tem o início do terror. Só para terminar essa análise do quadro, esse preto todo que é feito, esse quadro ele é enorme, tá? Você pensa que ele é um quadro de parede, não é? Ele é um quadro muito grande e mais da metade dele é preto, exatamente para demonstrar a solidão com que o Mahat foi feito. Mais uma que o Mahat foi morto, mais uma vez a arte criando mais uma figura histórica, a forma como a arte ela cria um pensamento na cabeça das pessoas, como ela cria um elemento cultural importante, né? Eu bato muito nessa tecla durante o curso para que vocês entendam e estejam preparados na hora de analisar uma obra durante o vestibular. E na vida também, né? Quando vocês forem no museu, espero que vocês peguem esse gosto, um dia que vocês possam conhecer esse quadro da Mar do Marat, que está lá na França, está lá no Museu Nacional de Arte francês, que não é o Louvre. Aí a morte do Marat, né? Com a morte do Marat tem o início do terror, né? E o terror é osso, né? Eu coloco nesse termo mesmo. Por quê? Porque o terror ele guilhotinou todo mundo. Então o Robespierre, ele estava no poder, ele olha para a morte do Marat, ele usa isso como desculpa para sustentar a revolução. E galera, todo mundo que era contra a revolução, e até quem não era contra, ele saiu guilhotinando. Estima-se que morreram mais de 15 mil pessoas, aqui a apostila fala 17 mil pessoas, mas morreu, mano, que sejam 15, velho. Morreu muita gente guilhotinada. Pensa que foi um processo que durou, assim,
2 anos, 3 anos, então é umas 15 execuções por dia, é muita gente, tá? E a galera ia assistir em praça pública até como uma forma de entretenimento. Pensa que não tinha televisão na época, né? E para ajudar ainda por cima, o Robespierre, ele estava, por conta, as pessoas estavam motivadas, né? Tinha o Comitê de Salvação Pública. Robespierre, ele olha para isso e usa como uma forma de expansão territorial francesa. A França começa a tomar territórios dentro da Europa como uma forma de defesa. Ele usa isso como desculpa, né? Só que em um dado momento, por ele se voltar tanto para fora, ele perde poder interno. Os girondinos, lembra, os alto-burgueses, eles olham para o Robespierre com medo, né? Porque é o terror, está acontecendo lá. Só que num momento de fraqueza, os girondinos se juntam com o Pântano, eles tomam o poder, matam um monte de jacobino, e inclusive eles matam Robespierre na própria guilhotina, certo? E aí a, a, a revolução ela toma cada vez mais um lado mais burguês da alta burguesia, certo? E aí o próprio fim do Robespierre abre espaço para uma nova constituição que tem uma visão muito mais burguesa, muito menos popular, certo? Quando a população estava no poder assim junto com o Robespierre ele tomou medidas mais populares, ele criou escola, a Polytechnique, né? Ele criou ensino gratuito e tudo mais. A burguesia ela não fica muito contente com isso, ela quer que a burguesia ela não quer, a burguesia nesse momento ela não vê, e aí é um fato histórico assim, a burguesia ela não é muito a favor do povão, né? Nunca foi na real. E ela olha esse momento como um momento de fraqueza da revolução, né? E quando ela toma o poder, ele toma com uma visão muito maior assim de burguesia mesmo, né? E aí ela cria um novo governo que é chamado de diretório, só que esse diretório ele é altamente instável, existe uma instabilidade política na França que só vai se resolver com uma pessoa, e aí a gente já fala sobre isso. Tanto que no meio dessa instabilidade, um cara chamado Graco Babeuf, ele tenta fazer uma coisa chamada Conspiração dos Iguais, em 1796, e que ele olha para o Marat, lá no exemplo do Marat, o Marat ele tinha, então, junto com o Robespierre, uma pegada mais popular. Ele olha para os dois, ele fala, poxa, vamos tentar criar uma coisa mais camponesa, uma coisa voltada para o povo. Obviamente que não dá muito certo, aliás, o Graco Babeuf, ele muitas vezes é comparado com os irmãos Graco, lembra lá de Roma, que queria direito para a plebe? Então, não é à toa, tá? Pode cair uma questão no vestibular perguntando sobre os dois Gracos, comparar os dois, isso já caiu mais há muito tempo, tá? Assim, isso é uma questão hiper difícil, mas guarda isso na manga, tá? Leva para você no vestibular, para quem tiver esses neurônios a mais. E cada vez mais se instabiliza o poder na França, assim, é uma incapacidade geral de se estabilizar. Não tem como a França se estabilizar. Só vai ter uma pessoa que vai chegar como salvador da França e que vai estabilizar toda essa política, que vai estabilizar toda essa revolução e que vai ser o cara que vai ser a síntese da Revolução Francesa. E agora, quem poderá nos defender? Quem vai ser esse cara que vai chegar e vai fazer as coisas? Na próxima aula a gente conversa sobre esse cara, né? Mas eu acho que quem já ensinou um pouquinho mais já sabe mais ou menos quem ele é. Tá certo? Por aqui a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre Era Napoleônica, né? Ficou spoiler aí da pergunta que eu acabei de fazer. Abraço, galera. É isso que nós temos por hoje.